Então, dentro da parte 1, confiando na suficiência de Deus, no tópico 1 diz para nós, confiando nas promessas de Deus. Então, são muitas as promessas de Deus para o seu povo. As mais significativas não se resumem aos bens materiais, mas ao perdão dos nossos pecados, à adoção, à vida eterna e a um novo céu e a uma nova terra. Então são muitas as promessas de Deus. Agora, as mais importantes promessas de Deus, elas não têm nada a ver com bens materiais. Pelo contrário, as melhores promessas, as mais importantes, têm a ver com o reino de Deus, com as coisas espirituais, que são superiores. São por quê? Porque são eternas. Então, as principais aí quais são? Então veja bem, perdão dos nossos pecados. Então existe alguma maneira de comprar perdão de pecados? Não. Então se juntar o dinheiro do mundo inteiro, você não conseguirá comprar salvação com esse dinheiro. Não conseguirá comprar o perdão nem dos seus próprios pecados, imagine dos outros. Então veja só que a riqueza material, ela é tão pequena diante de Deus, ela é tão insignificante, que nem a primeira bênção do reino espiritual, a mais importante que é a salvação, ela consegue comprar. Nem a primeira, existem tantas, nem a primeira ela consegue comprar. Imagine as outras. Depois fala aí de adoção. Então ser adotado como filho de Deus. Olha aí, não é uma promessa material. Então ser adotado como filho, já pensou uma coisa dessa? Antes estávamos lá no mundo, jogados no pecado, condenados. Estávamos com o destino já pré-determinado de ir para o inferno, de sofrer eternamente no inferno, sem Deus, sem Pai, sem salvação. De repente nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, acreditamos, recebemos aí a salvação, o perdão pelos pecados, e agora somos chamados de filhos de Deus. Estávamos há pouquinho tempo sendo chamados de filhos da ira, agora somos chamados filhos de Deus. Fomos adotados por Deus como filhos. Nem pertencíamos aí à aliança com Deus que Israel tem. Nem éramos povo de Deus e de repente agora somos filhos. É uma coisa tremenda, maravilhosa. Outra coisa aí, a vida eterna. Olha, nós que tínhamos aí uma vida passageira, uma vida super rápida, porque a Bíblia fala para nós que a nossa vida aqui é passageira. Hebreus diz que todos estão destinados a morrer uma só vez. Todos estão aí destinados a ter uma vida só. E, veja bem, de repente, essa vida, a Bíblia diz que aí 70, 80, passou disso em enfado e canseira. Então a vida, além de ser uma só, ela é muito curta. Então nós estávamos destinados a isso aí. E depois disso, um sofrimento eterno. Agora veja bem, nós recebemos a vida eterna com Deus. Uma vida muito superior a essa que nós temos aqui. Nós teríamos uma vida só, uma vida curta e depois, na eternidade, o sofrimento eterno. Agora, nós temos aqui uma vida abundante, com a presença de Deus, recebendo as bênçãos de Deus, e além disso, ao deixarmos a vida aqui na terra, nós teremos uma vida eterna com Deus, uma vida de gozo, de paz, de alegria. Né? E aí nós vamos ver o outro. Fala também de há um novo céu e uma nova terra. Olha, nossa morada antes, sabe qual que era? No inferno, lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus demônios. Olha que morada triste, que morada terrível.
pior do que a morada que nós temos aqui na terra hoje. Agora imagine, a partir do momento que Deus nos deu a sua salvação, o seu perdão, demonstrou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para dar vida por nós na cruz, e nós aceitamos isso, a partir daí nós estamos destinados agora a viver eternamente com Deus e ainda temos uma morada celeste, uma nova terra, novos céus e ainda uma mansão para morarmos nela. Imagine uma nova Jerusalém, onde todos os salvos terão ali a morada eterna. Imagine aqueles que vivem hoje numa casa pobre, muitas vezes, ou vivem mudando para lá e para cá, que não tem nenhuma casa. Imagine, todos estarão morando numa mansão celestial, na companhia de Deus. E ainda por cima, nós poderemos morar no mesmo lugar que outros que têm hoje mansão, que moram muito bem. Mas a mansão celestial é muito superior a qualquer tipo de mansão terrestre. Então veja só, todos seremos iguais perante Deus, estaremos todos ali morando na mesma cidade. Então imagine isso, que coisa maravilhosa. Então essas promessas revelam a suficiência de Deus em nos prover o melhor. De fato, como diz as Escrituras, as promessas divinas são boas e muito preciosas. Portanto, qualquer ideia de prosperidade, para ser genuinamente bíblica, necessita levar em conta a nossa dependência da vontade soberana de Deus. Então sempre devemos levar aí em conta a vontade perfeita de Deus, porque existe uma vontade permissiva de Deus, desde que você não entre pelo lado do pecado. Então Deus permite que você ande onde Deus não queria que você andasse. Permite que você faça coisas que Deus não gostaria que você fizesse. Deus permite que você esteja frequentando uma igreja, esteja aí muitas vezes só cultuando a Deus e tal. Mas a vontade perfeita dele era que você estivesse evangelizando, que você estivesse ganhando almas, que você estivesse desejando os dons espirituais, que Deus tem preparado para nós enquanto estivermos aqui na terra para fazermos a sua obra. Deus, o desejo de Deus muitas vezes era que você estivesse aí ajudando as pessoas, ajudando a obra de Deus, investindo sempre muito na obra de Deus, na evangelização. Mas você está fazendo outra coisa. Então ele permite. Agora, a vontade dele é outra. Então nós temos que aprender a saber essa vontade de Deus para nós e nos submetermos a essa vontade, a nos moldarmos a essa vontade e aceitarmos essa vontade em nossa vida. Então dentro dessa primeira parte ainda, confiança na suficiência de Deus, no tópico 2 aí temos confiando na fidelidade de Deus. Então o fundamento do ensino da suficiência divina é que o Pai Celeste nos supre todas as necessidades, como está em Filipenses 4,19. Através de sua palavra, o Senhor demonstra todo o seu amoroso cuidado para com seus filhos, provendo-lhes o necessário para que tenham uma vida digna. Por conseguinte, o cristão precisa conscientizar-se que Deus jamais abandonará seus filhos. É o que Davi declara em sua oração. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então 1 de Crônicas 29:12. Então nós sabemos pela palavra de Deus que Deus nos supre as nossas necessidades. Então, por exemplo, você está desempregado, você vai orar a Deus e dizer: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades. A minha necessidade é de ter um emprego, que eu possa trabalhar, Senhor, que eu possa cuidar da minha família, que eu possa ter condições de ter aí o que vestir, o que comer. Então me ajuda, Senhor, a conseguir esse emprego. Então é uma oração dentro da vontade de Deus. Então Deus supre, Ele cuida dos seus filhos. Tenha certeza disso, é uma promessa de Deus.
Então nós devemos demonstrar confiança em Deus, confiança no que está escrito na palavra de Deus. Sermos fiéis a Deus, mas demonstrarmos também que nós acreditamos nele, que nós confiamos nele. Isso chama-se fé. É preciso acreditar. Então nós agradamos a Deus quando nós temos fé nele e na sua palavra. Nós recebemos verticalmente, vem de cima de Deus, e nós aplicamos horizontalmente, ou seja, na obra de Deus, ajudando as pessoas. Vamos ver aí a parte 2, dedicando-se ao trabalho. Tópico 1, a necessidade do trabalho. Tópico 2, os benefícios do trabalho. Então, dentro dessa parte 2, dedicando-se ao trabalho, tópico 1, a necessidade do trabalho. O trabalho foi instituído por Deus antes mesmo da queda de Adão e Eva, de Gênesis 2,15. Adão foi colocado no jardim do Éden e Deus disse que ele deveria cultivá-lo e também guardá-lo. Cultivar é trabalho, guardar também é trabalho. Olha, existem dois tipos de trabalho que Deus deu para Adão. Um trabalho material e um trabalho espiritual. Então, o trabalho material, cultive o jardim. Trabalho espiritual, guarde o jardim. Se Deus disse guarde, é porque tinha o quê? Tinha ladrão. Se eu disser para alguém, ó, cuidado, guarde aí o seu relógio. Não vai deixar por aí assim de qualquer maneira, guarde. Que eu estou querendo dizer o quê? Que existe um ladrão. Então tem que guardá-lo, cuidado. Então Satanás estava ali, querendo tomar de Adão aquilo que Deus lhe deu. Deus lhe deu domínio sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre tudo. E Satanás estava ali tentando roubar. Deus deu a Adão ali em sua imagem e semelhança. Satanás estava ali para roubar essa imagem e semelhança. Ele queria era isso. Se ele queria ser igual a Deus, tentou subir até acima de Deus e não conseguiu, foi expulso. Então, quando ele vê que o homem é a imagem e semelhança de Deus, que o homem tem um domínio aqui sobre a terra, então ele quer tomar isso do homem. Então, Adão tinha um trabalho tanto material como um trabalho espiritual a fazer. Mas tinha trabalho para fazer. Então, aliás, o trabalho aparece na Bíblia como algo útil, necessário e nobre. Escrevendo aos Efésios, Paulo aconselha aos novos crentes: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios aí 4:28. Então veja bem, o trabalho ele é necessário, é importantíssimo. Tanto é que quando as pessoas se aposentam, pode ver, acabam adoecendo. Por que adoecem? Porque estão inativos, estão sem fazer alguma coisa. Então a nossa mente tem que estar trabalhando sempre e também o nosso corpo tem que estar trabalhando. Então a atividade faz o quê? A juventude. É muito importante estar sempre trabalhando, estar sempre fazendo alguma atividade. Isso faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa mente, faz bem para o nosso ser. É importante. O trabalho, ele dignifica o homem. Ele faz com que o homem se sinta bem, está produzindo alguma coisa. Isso é importantíssimo para o ser humano. E foi Deus que criou assim. Então Paulo diz, olha, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Antes você era o quê? Você era ladrão. Ou seja, roubava o trabalho dos outros. Você não trabalhava. Roubava o resultado do trabalho dos outros. E agora? Você está no reino de Deus. Agora você vai trabalhar para ter o que você precisa. Você não vai mais roubar o trabalho dos outros. Você agora vai trabalhar para se sustentar. O reino de Deus é assim. Tem muito pregador da teologia da prosperidade que deveria aprender isso. Ele não está mais no mundo para roubar as pessoas, enganar as pessoas, usar aí artifícios, artimanhas, pregações inteligentíssimas
de convencimento das pessoas para que eles lhes dêem aí todo o dinheiro que têm,